Olá, alunos da rede Isaac Newton, turmas do 8º ano, unidade de Taguatinga turnos matutino e vespertino e também a unidade do Riacho Fundo 1, turno matutino. É de saber de todos que eu e o professor Márcio trabalhamos em conjunto nesse momento de isolamento, onde estão acontecendo as aulas à distância. O professor Márcio ficou responsável pelas aulas online e eu, professora Miriam Magalhães, fico responsável com as atividades postadas no Plural e também no site da rede Isaac Newton. Eu postei um vídeo semana passada e que falava sobre a correção de uma atividade teórica. É importante, se você não assistiu o primeiro vídeo, né, o vídeo 1, é importante que você veja esse vídeo 1 antes de ver esse segundo vídeo agora, ok? E eu já adianto de antemão que o propósito da gravação desse vídeo, além de fazer a correção da questão número 3 da atividade passada, porque foram 3 questões, eu fiz a correção oral da 1 e da 2 e falei que a questão número 3 eu estaria fazendo a correção nessa aula. Então, o propósito dessa aula nós temos como objetivo focar a correção da questão número 3, que fala sobre as paisagens encontradas no mundo, mas também eu já adianto a você que eu vou pedir uma terceira atividade a respeito desse vídeo, uma segunda atividade, perdão, a respeito desse vídeo, que é um relatório, tá? Então, eu vou fazer toda a parte burocrática de solicitar oficialmente no site do Plural, vou escrever para onde você vai enviar esse relatório, tá? Mas eu já adianto, é importante que você esteja bastante atento a esse vídeo, porque eu vou solicitar esse relatório para que você envie para o meu e-mail, que eu vou anotar depois, tá? No final da aula eu anoto para você. Vamos lá. Então, eu gosto muito que você acompanhe a aula e com o material teórico. E o nosso material teórico é o livro 1. E nós começamos hoje na página 35. À medida que eu for avançando o conteúdo, eu vou informando para vocês as páginas, tá? A serem consultadas. Então, eu vou colocar um mapa aqui, gente, para vocês, para que você compreenda o que é domínio morfoclimático. Veja, é o mapa mundi. Essas paisagens que estão passando aí são as que nós vamos estudar hoje, tá? Eu quero colocar o mundo aqui para você, para que você compreenda que nós temos no nosso território 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Brasil, no Brasil, ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, tá? Então, nós encontramos no nosso território uma variedade muito grande de paisagens em função dessa extensão territorial. Mas o propósito da nossa aula de hoje não é estudar apenas a vegetação do território brasileiro, e sim a vegetação do mundo. E por que eu estou fazendo isso agora? Porque para que você compreenda por que nós temos tantas vegetações, tá? Então, eu coloquei esse mapa com esse objetivo, de você compreender por que temos no mundo tantas vegetações. Quando nós falamos de vegetação, é importante que você entenda que esse domínio ele é chamado de domínio morfoclimático. Por quê? Porque para falar sobre vegetação, é importante que você conheça o relevo da área, bem como também o clima que está presente nessa área. Veja aqui, o mundo. No mundo a gente sabe que nós temos essas duas linhas principais, né? Deixa eu marcar aqui para você. Porque essa linha, que é a linha do Equador, escrever aqui para você, ela é base para o mundo, né? Então, onde eu estou destacando, por exemplo, que é a linha do Equador, ela é base para conhecer o clima, os variados tipos de clima que nós encontramos no mundo. As áreas localizadas próximas à linha do Equador são regiões que nós chamamos de baixa latitude. Nessas áreas de baixa latitude, 8º ano, as temperaturas, elas tendem a serem maiores. Por quê? Porque os raios solares sobre essa região, imagine que esse aqui é os raios solares, tá? Na minha mão. Então, eles vão bater diretamente sobre essas áreas. São áreas de clima quente, tá?
E esse clima quente influencia na vegetação, bem como também o relevo, ok? Agora, à medida que nós vamos nos distanciando da linha do Equador, nós estamos indo para regiões de altas latitudes, né? Então, veja bem, nessas regiões de altas latitudes, os climas tendem a serem mais frios, tá? Então a vegetação adaptada nessas áreas também são vegetações adaptadas a esse clima frio. Então veja, como eu disse, gente, eu vou apagar aqui agora, domínio morfoclimático é essa relação de interdependência que existe entre o relevo, o clima e a vegetação. Não tem como eu falar de uma vegetação sem saber o clima da área. Não tem como eu falar sobre uma vegetação sem saber o relevo dessa área, tá? Então entenda isso sempre como sendo uma unidade que caminha junto, né? Ela vai depender sempre uma da outra. É por isso que quando nós formos, à medida que nós formos estudando aqui as principais formações vegetais encontradas no mundo, eu vou estar sempre falando do clima que predomina na área e também o relevo que predomina nessa área, beleza? Então vamos lá, nós vamos começar com a primeira formação vegetal, gente, que é a floresta temperada. Então deixa eu colocar aqui para vocês a formação vegetal da floresta temperada. Separei várias formações, não é essa aqui que tá amarelada. Não. Deixa eu ver aqui. Essa. Então, essa aí é a floresta que nós chamamos de floresta temperada, ok? O conteúdo dessa floresta temperada, ele está na página 30, se quiser marcar depois para fazer a leitura, tá? Na página 38. Essa formação vegetal, ela se localiza nas áreas de médias latitudes, ou seja, são áreas que vão se distanciando da linha do Equador. Então, nós encontramos ela, por exemplo, em Portugal, na Espanha, tá? Nessas regiões, o clima que predomina é o clima temperado. Qual é a característica do clima temperado? Ele apresenta sempre as 4 estações do ano muito bem definidas, tá? Então, a floresta temperada, ela apresenta essa característica. Trata-se essa paisagem vegetal, ela é intensamente povoada e também, de todas as formações vegetais, ela está no grupo daquelas que foram intensamente modificadas pela ação humana, tá? Então, é uma característica bastante marcada aí dessa floresta que nós chamamos aí de floresta temperada. Então, ó, nos continentes nós encontramos essa formação vegetal aí na Europa, na Ásia, na América do Sul, ok? Nós encontramos aí essa formação vegetal típica, como eu disse, de clima temperado, tá? Exemplos dessa formação vegetal, nós vamos ter os carvalhos, a nogueira, tá? As faias, são exemplos aí que nós temos dessa formação vegetal que é a chamada floresta temperada. Quanto à fauna, gente, é comum a gente encontrar, por exemplo, os esquilos nessa formação vegetal, lobos, raposas, tá? Diversos tipos de aves nós encontramos aí nessa floresta que é a chamada floresta temperada, ok? Tudo bem? Beleza, vamos falar agora sobre uma outra formação vegetal, ok? Próxima formação vegetal, eu quero falar agora sobre essa daqui, que é a chamada florestas boreal, ou se você preferir, ela também recebe o nome de florestas de coníferas, tá? Pessoal, no extremo norte da Europa, tá? E da Ásia também, do Canadá, nós encontramos essa formação vegetal que se caracteriza pela sua homogeneidade. O que é isso? Você visualiza de longe e parece que essas árvores elas têm exatamente o mesmo formato. Como assim? A base larga que vai se afunilando. À medida que ela vai aumentando, né, o tamanho, ela vai se afunilando. E ela é, aliás, inspirada, a árvore de Natal é inspirada justamente nessa floresta, né, que é a chamada a floresta boreal, ou se você preferir também, ela recebe o nome de taiga, tá? Nessa floresta, que é a taiga,
existe uma característica bastante interessante, tá? Porque no caule dessa formação vegetal e também de algumas formações vegetais daquela que eu passei agorinha, né, que é a floresta temperada, nós vamos encontrar uma substância muito importante, que é a chamada celulose. E a celulose, gente, ela é importante para a fabricação tanto do papel como também do papelão, ok? Então, tanto a floresta temperada como também essa floresta de taiga, ela tem sido intensamente povoada justamente em função dessa exploração econômica que existe aí do caule, dessa formação vegetal, ok? Vamos lá. Nós encontramos então, como eu falei, no norte tanto da Europa, da Ásia, como também do Canadá, tá? Pouca variedade de plantas, porque ela se caracteriza aí pela sua homogeneidade, então a gente visualiza e aparentemente parece que essa formação ela é igual, né? Apresentando aí a base larga, que vai se afunilando, ok? Vamos lá. Quanto à fauna da floresta boreal, nós encontramos aí lobos também, tá? Assim como na floresta temperada, nós também encontramos aí os lobos. Encontramos os linces, ursos, lebres, as raposas, tá? São típicos dessa formação vegetal, ok? Vamos lá, continuando aí. Próxima formação vegetal, que eu já falei que é a temperada, agora nós vamos falar sobre a floresta tropical, tá? Então, pessoal, típica de clima quente e úmido. Essa floresta, ela já se encontra nas regiões de baixas latitudes, ou seja, aquelas localizadas próximas à linha do Equador, que eu falei que o Sol ele bate perpendicularmente sobre essas áreas. No Brasil, por exemplo, a floresta equatorial é um exemplo de floresta tropical, tá? Então, essa formação vegetal, ela se caracteriza as árvores densas, ou seja, elas estão muito próximas uma das outras, tá? Elas são entrelaçadas normalmente por cipós. Então, uma das características que marca essa floresta, que é a floresta tropical, é essa proximidade que existe aí entre as árvores, tá? É uma característica bastante marcante. Ao contrário da taiga, que se caracteriza pela sua homogeneidade, a floresta tropical, ela se caracteriza pela sua heterogeneidade, tá? Então, as árvores, elas são bastante diferentes uma das outras, tá bom? Então, é uma característica que marca aí. Antas, macacos, tá? É fauna típica dessa região. Insetos, peixes, muitos répteis, tá? Nós encontramos aí nessa floresta que é a chamada floresta tropical, ok? E típica de clima quente e úmido, como eu disse, tá? Não esqueçam de registrar essa informação, porque já que é um domínio morfoclimático, um vai depender sempre do outro para se desenvolver, ok? O fator clima e relevo depende para reconhecer o tipo de formação vegetal. A próxima vegetação que nós vamos estudar aqui hoje, tá? É as savanas. O cerrado, que é a nossa formação vegetal, ele é um tipo de savana. Mas não é as savanas do cerrado que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre as savanas africanas. As savanas africanas, elas são únicas, tá? Elas só são encontradas no continente África, por isso que eu quero falar especialmente hoje aqui dessa formação vegetal, que são as savanas. Ao contrário da floresta tropical, veja que as savanas africanas, as árvores, elas se localizam distantes uma da outra. Então, o que acontece, gente? E ela tem um formato um formato visivelmente diferente de outras formações vegetais. Porque, olha só, veja que o caule dela é bem afunilado e os galhos, eles são esparsos, tá?
Isso é ótimo para se desenvolver uma formação vegetal bastante atípica que nós só encontramos no continente africano, como por exemplo, elefantes, guepardos, girafas, tá? Você já imaginou se a girafa, por exemplo, tivesse que circular pelo nosso cerrado de árvores tortas, tronco retorcido, né? Então seria bastante complicado, né? As savanas africanas não, elas apresentam essa característica única, né? Elas apresentam aí esse caule afunilado e os galhos esparsos que dá a possibilidade. O guepardo, para você ter uma noção, a velocidade é um dos animais mais velozes do mundo, ele é de 300 quilômetros por hora, então ele precisa de bastante espaço para ele poder circular. Então, essa formação vegetal, que são as savanas, ela é típica somente à África, que apresenta essa característica única, né, dessas savanas aí, que são chamadas savanas africanas, ok? Dando sequência aí, próxima formação vegetal, vamos falar agora sobre os estepes e pradarias, tá? Deixa eu aumentar aqui essa formação vegetal dos estepes e pradarias, ficar melhor a sua visão. Isso daí. Olha só, gente, você tá vendo essa formação vegetal? Ela é típica de plantas que eu chamo de herbáceas, tá? Tem também as arbóreas, mas as herbáceas predominam sobre essa área. Herbáceas vem de ervas, uma vegetação rasteira, tá vendo? Ó, vegetação rasteira. No sul do Brasil, por exemplo, no sul do Rio Grande do Sul, na região dos Pampas, nós encontramos essa formação vegetal, que são as pradarias, os estepes e as pradarias. Ele se classifica em dois grupos, que são chamados campos, porque essa vegetação ela também pode receber o nome de campos, tá? E existem os campos limpos, que é esse da imagem que você tá vendo aí, ó, tá vendo? Por que campos limpos? Porque não tem nenhum arbusto aí, não tem nenhuma arvorezinha para atrapalhar aí a visualização. E no fundo, veja que no fundo, deixa eu destacar aqui para vocês, olha, porque talvez pela imagem você não consegue ver, mas tá vendo aqui que no fundo eu tenho uma arvorezinha aqui, mesmo sendo afunilada, nessa área aí eu já encontro alguns arbustos. Então esses campos, eles já são chamados de campos sujos. Então essa formação vegetal se classifica em dois grupos, elas podem ser os campos limpos e os campos sujos. Uma característica bastante interessante, tá, dos estepes e das pradarias é que ela é herbácea, como eu disse, né, constituída por ervas, o desenvolvimento da pecuária nessa região favorece bastante, inclusive o próprio Brasil aproveitou bastante essa questão da pecuária, né? Uma das maiores criações de gado do Brasil, de gado tanto da pecuária extensiva, que é aquela em que o gado é criado solto, como também da pecuária leiteira, pecuária intensiva, onde o gado é criado em estábulo, é bastante favorecido aí justamente nessa região sul, em função da vegetação que nós encontramos na área, que são as pradarias, ok? Búfalos, bovinos, como eu já disse, os antílopes, tá? Os coiotes, a fauna típica que nós encontramos aí nessa região, ok? E entendam por quê. Favorece principalmente em função do estilo de formação vegetal que nós encontramos nessa área, que são os chamados estepes e pradarias, ok? Próxima. Agora nós vamos falar dos desertos, tá? Os desertos, eles se classificam em dois grupos. Eles podem ser quentes, como esse que vocês estão vendo aí, ou ainda podem ser desertos frios. Veja a diferença, eu vou mostrar o primeiro, tá vendo que as areias são meio avermelhadas, né? E no segundo, nós encontramos aí essas areias branquinhas, né? Típicas de desertos frios. Então vamos à classificação dessas formações vegetais. Os desertos quentes, que é esse que você está vendo, o clima típico dessa região é o chamado clima semiárido, tá? Árido e semiárido.
Esse clima se caracteriza por ser quente e seco. E as plantas, elas são xerófitas. O que são plantas xerófitas? São aquelas plantas que não necessitam da água da chuva para se desenvolver. Por quê? Porque as raízes dessa formação vegetal, elas são bastante profundas. Então, elas encontram água no lençol freático e conseguem se desenvolver tranquilamente, como, por exemplo, os xique-xiques, os mandacarus, tá? O cacto, tá? São exemplos da vegetação que nós encontramos aí nos desertos, tá bom? Esse deserto aí, gente, que são os desertos quentes, tá? Encontramos ele na África, tá? O famoso deserto Saara, ok? Ele é típico aí acho que é o principal exemplo que nós temos aí de desertos quentes aí no mundo, é o deserto Saara. Então, vegetação xerófita, como eu já disse, tá? As temperaturas, como eu disse, o clima ele é quente e seco. Durante o dia, as temperaturas são muito elevadas. Os termômetros chegam a registrar temperaturas que vão acima de 50 graus Celsius, tá? E durante a noite é muito frio. É por isso que parte desse deserto também, uma parte dos desertos, desses desertos quentes, nós encontramos os desertos arenosos, que é esse daí, constituído por areia, e também encontramos os desertos pedregosos, tá? Encontramos desertos com bastante pedras aí dessa parte dos desertos quentes. Em função dessa temperatura ser tão elevada, por que esses desertos pedregosos acontecem? Porque as temperaturas durante o dia são tão elevadas que chega a ocorrer uma dilatação da rocha. A rocha ela se dilata em função das elevadas temperaturas. E à noite é tão frio que a rocha ela se contrai. Então, nesse processo de dilatação e contração da rocha, elas acabam se fraturando, por isso formam chamados desertos pedregosos, tá? Camelos, tá vendo? Olha, nessa imagem, por exemplo, nós temos os camelos aí. É uma vegetação típica dos desertos, tá? Lagartos também encontramos nesses desertos, tá? Cobras, ratos, escorpiões, tá? São características de formações vegetais que nós encontramos nesses desertos. Já os desertos frios, típicos de regiões de clima frio polar, tá? Por exemplo, na Antártida, no Alasca, na Groenlândia, nós encontramos esses desertos, ok? A vegetação é bastante escassa, muito escassa mesmo, porque essa parte desses desertos, muitas vezes eles ficam congelados, completamente congelados durante a maior parte do ano, tá? E apenas num curtinho período aí a vegetação ela começa a se desenvolver, que é o período do verão, tá bom? Raposa do Ártico, nós encontramos, pinguins que nós encontramos aí na Antártida, ok? Tem muita gente que fala que tem pinguins no Polo Norte, tá, gente? Está errado, pinguins nos desertos frios, nós encontramos, gente, os pinguins apenas na Antártida, tá bom? Ele é típico dessa região da Antártida, já no Ártico nós não temos, tá bom? Urso polar, focas, baleias, a fauna típica aí desses desertos que são chamados desertos congelados, desertos frios, tá? Tundra. Essa vegetação é bastante interessante, tá? A tundra chama bastante a minha atenção. Por quê, gente? Ela é típica de região de clima frio polar. E é muito pobre a vegetação de tundra, porque de 8 a 9 meses no ano ocorre uma queda constante. Então o solo ele fica exatamente como você está vendo aí na imagem. Ele fica completamente branco porque a queda de neve é uma constante nessa região, ok? E aí, gente, apenas no curtíssimo período do verão,
A formação vegetal, ela começa a se desenvolver. Mas o que que acontece? Quando essa formação vegetal mal começa a se desenvolver, novamente vem o período do gelo, né? Vem o período da queda de neve e destrói completamente essa formação vegetal, ok? Algumas classificações de fauna nós encontramos nessa área, como por exemplo a coruja das neves, a rena, o urso polar também, tá? Nós encontramos na tundra, o lobo do Ártico, tá? É uma fauna bastante peculiar, essa que nós encontramos aí nessa formação vegetal, que é a tundra. Beleza, vamos lá.